Olá, professores e professoras de educação física que acompanham, têm as nossas, não posso nem chamar de entrevistas, mas a nossa abertura para a manifestação daqueles que nos são muito gratos pela contribuição que ofereceram à educação física brasileira e especificamente a escolar. Hoje eu tenho uma alegria imensa em poder ter e ouvir a professora Celi Tafarel. Quando nos dedicamos à leitura dos seus trabalhos, inclusive muitas pessoas se referem ao famoso livro de coletivo de autores da metodologia, que é livro de cabeceira de bons profissionais, né? Me deem a saudade e o prazer em poder falar. Professora Celi Tafarel. Gostaríamos de conhecer um pouco da Celi, no primeiro momento. Depois, obviamente, a acadêmica Tafarel vai se manifestar. Muito obrigado por ter aceito e participar deste projeto da Rede Escolar. Daniel, meu querido, eu quero agradecer o teu respeito, a tua consideração, agradecer pelo teu trabalho, um trabalho histórico. Nós estamos fazendo um registro. Esse registro é no dia 13 de novembro do ano pandêmico de 2020. Nós estamos de luto, nós estamos com quase 157 mil mortos, nós estamos com um índice de pessoas desempregadas que ultrapassa o número de empregados. Nós estamos com dados terríveis no campo da economia, a violência crescendo, a barbárie crescendo. Nós estamos num momento histórico em que o meio ambiente está sendo degradado de uma maneira absurda, rápida. Nós estamos com crises sociais que está atingindo principalmente a população negra, a população periférica, as mulheres, as crianças, os deficientes, enfim, todos aqueles que, de uma ou de outra maneira, não estão dentro desse padrão que a burguesia estabeleceu como sendo o normal, e, portanto, eu estou me apresentando numa situação muito grave, eu diria, num momento de profunda crise do processo civilizatório, onde nós estamos tendo um regresso civilizatório. Eu sou professora Celi Tafarel, eu nasci no ano de 1951, eu nasci na fronteira com a Argentina, eu nasci na roça, eu nasci no que se chamava no Rio Grande do Sul de Colônia, e eu queria recomendar 2 textos onde eu já tive a oportunidade de ter sido entrevistada, e nesses 2 textos, um é na revista Quineses, da Federal de Santa Maria. A revista Quineses completou 50, a revista não, o Centro de Educação Física da Federal de Santa Maria completou 50 anos, e eles, então, entrevistaram pessoas que estudaram na Federal de Santa Maria, e, portanto, eu gostaria que ficasse registrado esse texto como um texto que traça uma linha histórica que diz respeito ao nascimento, ao crescimento, ao desenvolvimento, aos estudos, ao envolvimento com a área, onde tem registros precisos e aonde fala do contexto em que nasce. Eu não nasço só, eu nasço com muitos outros seres que compõem hoje a minha geração, e eu vou nascer justo no momento em que nascem instituições importantíssimas que estão sendo atacadas e destruídas. Eu vou nascer no período em que nasce a Petrobras, eu vou nascer no período em que nasce a CAPES, nasce o CNPq, a CAPES um pouquinho depois, mas o CNPq. Então, um momento histórico é muito importante para o nosso país, e me vejo hoje, com 70 anos, lutando para que não sejam destruídas as conquistas
que garantem a nossa humanização. Então, não dá para um ser humano se apresentar sem não se contextualizar. Não dá para um ser humano se apresentar sem não dizer, eu só sou o que sou porque sou nós. Sou os que compõem a humanidade, porque nada em mim é por mim, tudo em mim me vem do contexto, me vem da sociedade, me vem dos outros seres humanos. Então, é muito importante nós termos essa compreensão histórica, porque isso muda o nosso sistema de valores. Eu não sou uma pessoa, e se vocês pegarem toda a minha produção, tem mais ou menos 80 livros no campo da educação física e da educação do campo, a não ser o livro Criatividade nas Aulas de Educação Física, que foi minha dissertação de mestrado, vocês vão ver sempre uma produção coletiva, porque nada do que eu faço só, tudo eu faço no coletivo. Nada do que eu penso só, tudo é o coletivo, tudo somos nós. E é nesse sentido que, desde a decisão sobre aonde estudar, como estudar, a que religião pertencer ou não pertencer, a que valores culturais aderir ou combater, isso tudo não é uma coisa que depende da minha individualidade em si, mas sim da minha inserção nos coletivos. Então, como todas as pessoas que nasceram nos idos dos anos 50, na roça, na colônia, onde não tinha escola, onde a nossa cultura era transmitida pelos nossos pais, pelos nossos tios, pelos nossos avós. Eu venho de uma geração materna, ligada aos índios tupis guaranis do Rio Grande do Sul. Creio que tem muito em mim da comunidade indígena, mas que não se dá a conhecer olhando minha aparência, porque a minha aparência é de tez branca, mas essa tez branca que tem predominância da raiz europeia, porque meu pai veio da Alemanha, meu pai sofreu as agrúrias da guerra, a minha família foi destroçada por 2 guerras mundiais, a minha família vem e vai trabalhar na roça, a minha família, portanto, a minha raiz, ela é uma raiz que tem que levar em conta isso, essa procedência indígena, que é do lado da minha mãe, a minha mãe que se chama Ema da Silva, não tem outro nome mais próprio de uma criança indígena do que ser chamada com o nome com que chamavam os animais, porque os animais eram importantes, porque eram preservados, porque eram dignificados, porque compunham a vida. A minha mãe tem o nome de Ema, e eu me orgulho disto. E eu sou neta, portanto, de um que chamavam curandeiro. Eu cresci ouvindo falar que o seu da Silva, ou seja, da selva, era curandeiro. Eu vi meu avô envolto nos livros, e foi aí que eu me criei, com aproximações a livros, a revistas, a cultura elaborada. Eu era feita dormir, quando criança, com minha avó paterna, minha avó paterna, cantando músicas clássicas, do repertório clássico da Alemanha. Ela cantava uma música para mim que dizia assim, ó, Guten Abend, sollst du jetzt schaffen, morgen früh, musst du wieder die wecken. Eu vim compreender que isso era um clássico da música quando... então, eu aprofundei aquilo que foram as primeiras aproximações à cultura. E essa música diz, boa noite, agora você tem que ir dormir. Amanhã você vai de novo acordar. Então, era um canto a esse processo das crianças irem dormir no colo dos avós,
e recebendo esse acervo cultural. Isso é importante mencionar, porque isso nos mostra duas coisas, Daniel, que eu quero ressaltar de uma trajetória de vida. Nós temos que ter famílias cuidadoras, famílias protetoras, e nós temos que ter um Estado protetor, um Estado cuidador, um Estado que tenha políticas públicas que protejam as crianças, que protejam os jovens, que protejam as mulheres, os adultos, os idosos. E nós estamos vivendo num momento em que tudo isso está sendo destruído. Portanto, nós não nos humanizamos se nós não temos acesso ao patrimônio cultural. Então, no primeiro momento, a família nos aproximou de todo esse acervo que nos possibilita a linguagem, o raciocínio matemático, o raciocínio científico, as artes, a filosofia. E foi aí que eu segui a trilha. Eu era do interior, eu fui a primeira mulher a pleitear uma vaga numa universidade pública, na Federal do Rio Grande do Sul, e eu ingresso no tempo em que você entrava em áreas, e depois você podia escolher o que você queria ser. Eu entrei na área da saúde, mas eu constatei, Daniel, de saída, que eu sofria profundamente quando eu via uma pessoa morta, quando eu via sangue. E nós, que somos da área da saúde, nós temos que estudar a anatomia humana, nós temos que estudar todo o organismo humano, nós temos que entender de onde vem nossa energia. Isso significava que nós tínhamos que ir para os laboratórios, que nós tínhamos que fazer estudos com cadáveres. E para mim isso era muito pesado, muito pesado. Quando eu via uma peça na aula de anatomia, eu queria saber quem era esse ser humano. E eu fiquei muito chocada quando eu sabia que eram seres humanos que muitas vezes morriam na rua, que eram pessoas que não tinham famílias, que eram pessoas abandonadas. E daí nós estávamos dentro da universidade estudando peças, chamava peças, partes de seres humanos. E eu vi que na área da saúde eu podia ir para a farmácia, eu podia ir para a enfermagem, mas eu preferi ir para uma área que me aproximasse mais de uma perspectiva humanizante, humana, extremamente humana, que depois me fez compreender, era uma área que preserva a vida, é uma área que luta pelo bem-estar, é uma área que quer evitar que a gente adoeça, que quer evitar, que quer prolongar a nossa vida e prolongá-la com qualidade. E é isso que eu decido fazer, a opção pela área da educação física na Federal do Rio Grande do Sul. Eu ingresso na Federal do Rio Grande do Sul. Depois eu vou fazer o mestrado na Federal de Santa Maria. Eu vou fazer o doutorado na Estadual de Campinas. Eu vou fazer meu pós-doutorado com bolsa de apoio na Alemanha. Então, você acha que eu não tenho que dar minha vida para defender famílias protetoras, não essa família conservadora, individualista, egoísta, que fica fazendo filantropismo para aliviar o peso da sua consciência, mas famílias protetoras. Sabe o que é família protetora? É aquela que considera que todas as crianças são nossos filhos e nossas filhas, em que nós temos que protegê-las. Nós não podemos deixá-las morrer de fome, nós não podemos deixá-las serem violentadas, nós não podemos deixá-las sem acessar o patrimônio cultural da humanidade. E, portanto, se nós tivéssemos uma concepção de que cada momento que nasce uma criança, nós somos pais e mães, Daniel, você como pai, eu como mãe, não queremos deixar nossos filhos morrer. Os nossos filhos sociais. Então, eu estudei, e à medida que eu fui acessando o conhecimento nessas instituições públicas, eu fui desenvolvendo um sistema de valores que me faz hoje questionar radicalmente o capitalismo. Eu quero o fim do capitalismo. O capitalismo é a destruição da humanidade, porque ele está baseado na exploração de outros seres humanos. Ele está baseado na ignorância. Ele está baseado em forças armadas.
Ele está baseado em Estado burguês que serve às elites. Olha aí o parlamento. Pega o parlamento. Quem é que está lá em cima decidindo as leis e retirando direitos e conquistas que foram estabelecidos, inclusive, na era Vargas, na era em que se defendia o sistema de proteção do trabalho e do trabalhador, e se consolidaram as leis trabalhistas, e isso tudo está sendo destruído, tudo está sendo destruído. Então, meu querido, se eu tiver que falar de mim, eu não posso falar de mim, eu tenho que falar de nós, eu tenho que falar da trajetória, de história, que não se faz só, eu tenho que falar de instituições, eu tenho que falar de proteção, eu tenho que falar de acervo cultural, eu tenho que falar do que a gente precisa defender. Então, essa é Celi Tafarel, a sua trajetória e a sua opção, dentro das condições objetivas, de se dedicar à ciência. E, dentro da ciência, que é uma só, eu me dedico a estudar, a investigar, a formar profissionais, a formar pesquisadores, a formar professores, a construir instituições que, por um lado, desenvolvem a educação física, esporte e lazer, e, por outro, desenvolvem a educação do campo, porque eu não tirei meu pé da roça, eu não tirei meu pé do campo. Eu defendo a educação no campo e do campo, e tenho uma produção, e tenho mestres e doutores, e tenho laboratórios, e, portanto, para desenvolver a ciência, precisa disso, precisa ser humanos, precisa de programas, precisa de pesquisas e precisa de instituição, senão não tem ciência. E é o que eu faço hoje, Daniel. Professora Celi, maravilha, maravilha. Ou melhor, Celi, a pessoa, né? Não Celi, a professora. Celi, a pessoa que interage no mundo, que consegue congregar pessoas, aliar-se a pessoas e desenvolver pessoas. Maravilha, professora. Como é que a gente enxergaria, agora vamos na nossa, infelizmente, objetividade da proposta, como é que nós enxergaríamos, então, a educação física escolar dentro da sua perspectiva, professor? Desde a mais tenra idade, como você, Daniel, eu frequentei escolas. E uma classe multisseriada. E nessa classe multisseriada estudava. Aqueles estavam no primeiro ano, na época, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. E daí terminavam os estudos. Tínhamos um único professor, e esse professor, ele tinha uma sistemática, como tem até hoje nas escolas. Então, a gente estudava tudo que nós tínhamos que estudar, história, gramática, matemática, e tínhamos o recreio. O que ele nos propiciava no recreio? Ele nos propiciava o espaço, as árvores, o campo, e ali nós brincávamos, nós jogávamos, nós conversávamos. E eu fiz duas coisas no recreio que, além de comer o lanche, de trocar o lanche, aquelas coisas todas, que demarcaram a minha vida. A primeira, eu me dispus a chegar no fim dos números. E eu me sentava no recreio e contava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e daí marcava até onde eu chegava. No dia seguinte, eu continuava. Eu queria chegar no fim dos números, porque eu não tinha ideia de que os números eram infinitos. Eu não tinha compreensão da infinitude, nem do conhecimento em todas as suas dimensões, e muito menos conhecimento matemático. Eu fui descobrir depois. Qual era a segunda coisa que eu fazia no recreio? Eu jogava bola. Eu adorava jogar bola. E, portanto, eu aprendi desde cedo que esse era um espaço importante dentro da escola. À medida que eu fui estudando, como você, eu fui também me tornando uma atleta. Eu também fiz parte de equipes, eu também participei de jogos, eu também fui reconhecendo o quanto a escola era importante para aproximar a gente desse universo. E à medida em que eu fui estudando e compreendendo o que é a sociedade, o que é o ser humano, como ele se desenvolve, o que é a escola, o que é o currículo escolar, e como o trato com o conhecimento no currículo escolar
nos possibilita um desenvolvimento humano, eu fui cada vez mais investigando, cada vez mais acumulando conhecimento, cada vez mais compreendendo, porque a cultura corporal, não o movimento humano, não o corpo humano, não a atividade física, mas a cultura corporal, esse acervo da humanidade é importantíssimo no interior da escola. Por isso, eu defendo com unhas e dentes a escola pública, laica, de qualidade, com a educação física, no currículo escolar, e não o que está acontecendo agora. Reforma, para tirar as artes, a filosofia, a cultura corporal do interior da escola, para ter uma escola restrita às inovações do mercado de trabalho, e daí para formar empreendedores para o mercado de trabalho. Eu não quero isso, eu combato isso. Eu quero, sim, a educação física todos os dias na vida da criança, todos os dias na vida do jovem, todos os dias na vida do universitário. Por que não? Porque nós não podemos ter complexos esportivos onde diariamente a juventude vai praticar seu esporte? Por que não podemos ter isso? Não é obrigatório, como era no tempo do regime militar. Os militares obrigaram a educação física no ensino superior. Por isso ela entrou com muita força. E os que depois que a disciplina a educação física obrigatória cai, eles abrem os cursos de educação física. Por isso, nossa raiz na formação dos cursos é o pensamento médico, higienista e eugenista, é o pensamento militarista, é o pensamento do desporto competitivo de alto rendimento. Então, meu querido, eu defendo que a educação física tem que estar desde o 0 ano, desde a educação infantil. Há poucos dias, eu vou disponibilizar para você, Daniel, Davi Romão, da Federal do Recôncavo da Bahia, defendeu uma tese, eu orientei essa tese, ginástica, do 0 aos 3 anos, nas creches. Precisa ver. É fundamental, nós estamos perdendo tempo quando nós não colocamos a educação física na creche, não colocamos a educação física na educação infantil, não colocamos a educação física no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. Sabe quantos mil estudantes tem no ensino superior no nosso país? 8 milhões. 8 milhões. Tínhamos que ter 8 milhões de jovens praticando atividades nas universidades, que deveriam ter campos esportivos fantásticos, não bitolados para as 4 modalidades, mas para todo o acervo, as lutas, as danças, atividades circenses, os jogos, etc. Então, meu querido, educação física desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. É isso que eu defendo hoje. E para isso, a gente estudou e tem uma teoria. E essa teoria, ela tem fundamentos, ela tem raiz, ela tem vertente e ela tem uma proposição, que nós chamamos proposição crítica superadora. A abordagem crítica superadora, que está naquele livro, inicialmente publicado em 92 pelo coletivo, o Lino Castellani, o Walter Bracht, a Lúcia, a Michele, que lamentavelmente já morreu, porque a gente deveria ter entrevistado Michele, mas lamentavelmente minha companheira, foi minha professora, e a Beth Varjal. Então, meus queridos, que assistirão esse vídeo no futuro, eu defendo uma teoria, e essa teoria ela se designa hoje de abordagem crítica superadora. Tem na teoria pedagógica histórico-crítica uma vertente, tem na teoria histórico-cultural uma explicação sobre como desenvolve o ser humano, e tem no marxismo uma referência epistemológica, filosófica, de projeto histórico, que ao longo da história da humanidade a gente já experimentou na Comuna de Paris, foram 70 dias, experimentou no leste europeu, foram 70 anos, e vamos ter que experimentar de novo.
Mas tem que ser construída essa perspectiva de modo de produção a partir do que nós acumulamos aqui. E vocês estão percebendo agora, o sistema capitalista está apodrecido, está degenerado, está desmontando, e eis que nasce algo novo, mas esse novo está difícil de nascer. Por quê? Porque o podre não deixa ele nascer. Mas nós temos que batalhar para nascer outro modo de produção da vida, onde vai ter aula de educação física todos os dias na escola. Todos os dias. Não vai ter professor de educação física desempregado. Eles estarão fazendo trabalho socialmente útil na cultura esportiva, na cultura corporal. Isso eu defendo. Celi, dá para você dar uma aprofundada? Por quê, né, que a educação física, e especialmente quando ela vai para a escola, sem querer, a educação física não é na e sim da escola, por que ela se atrelou de tal forma, apenas e tão somente, às questões biologizadas, ou a biologia? Por que acabou acontecendo isso, na sua perspectiva? Então, veja só, se a gente pegar a educação física em diferentes períodos históricos, nós vamos ver que ela sofreu influências. Ela foi sofrendo influência. Influência de quem? De quem era forte, de quem dominava as ideias, de quem tinha o poder econômico, quem tinha o poder ideológico. E isto vai determinando os rumos. Eu vou te dizer uma coisa, meu querido Daniel, eu vou fazer uma conferência semana que vem, na Federal Fluminense, e vou tratar das 8 influências hoje da educação física, porque não é só o campo da saúde biológico que está determinando os rumos da formação, da pesquisa, das aulas, de tudo. Não é só. Tem 8 forças atuando. 8, que vai desde o empresariado até os fascistas. Fascistas. O fascismo, ele capturou o esporte no Brasil e eu te provo. Eu provo para vocês. Então, é isso que nós temos que entender e compreender, porque nós não podemos deixar o fascismo entrar na escola. E ele entra assim, disfarçado. Quando você vê, ele está na aula da educação física. Está na aula da educação física. Está o racismo estrutural, está o machismo, está o eugenismo, o higienismo. Vá lá dentro da aula de educação física para você ver tudo isso que eu estou te falando. Está o empresariamento, entendeu? E aí, o campo biológico, é claro, porque pela predominância do pensamento médico. E a gente não precisa achar que médico é Deus, e muito menos que médico é santo, e muito menos que médico é tudo revolucionário. A gente não pode ser ingênuo, não. Tem médico que tem um pensamento extremamente limitado, eugenista e higienista. Tem médico que tem pensamento que contribui para o genocídio. Médico que tem pensamento que contribui com a necropolítica, a política onde se decide quem deve viver e quem deve morrer. Então, meu querido, nós vamos ter, ao longo da história, como eu já mostrei para vocês, entra dentro da escola o pensamento médico. Tanto é que na minha geração só tinha aula de educação física depois que o médico dissesse se podia ou não podia. E se nós tivéssemos qualquer dificuldade de respirar, ou tivéssemos asma, ou tivéssemos qualquer coisa, o médico dizia, não recomendado para a aula de educação física. E ele eliminava. Se tinha uma pessoa que teve paralisia infantil e tinha algum problema, ele eliminava das aulas de educação física. Então, esse pensamento elaborado, ele chega até hoje. A professora Cássia Hack, da Federal do Amapá,
defendeu uma tese comigo sobre a concepção de saúde que está perpassando a educação física brasileira, gente. Não vamos ser ingênuos, entendeu? Vem com um discurso super elaborado, entendeu? Mas por trás não consegue ver as determinações sociais que fazem com que você seja obeso, que fazem com que você não tenha hábito de fazer atividades corporais diárias. Não vê nada disso. Culpa você. Ah, sabe por que você está acima do peso? Porque você passa o dia inteiro sentado. Então, levanta da cadeira e te mexe que você vai... Peraí, né? Peraí. Então, olha, eu fiquei apavorada com uma tese que eu fui analisar sobre a juventude quilombola. E o fato dos jovens quilombolas estarem obesos. E até o presidente da República fez uma declaração discriminatória quando falou que foi visitar o quilombo e encontrou lá o povo que não dava nem mais para procriar e que eram todos obesos. Se dirigiu de uma maneira absurda. Só isso já era para não se eleger esse presidente da República. Mas, lamentavelmente, está aí, ó. E ele sustenta isso. E isso está em teses. Super sofisticada. Lá vou eu para a tese. Qual era a tese? Com a juventude. Qual era o problema? Obesidade. Aonde que foram encontrar a causa da obesidade? Na nutrição. E daí culparam o jovem pelo hábito alimentar dele. Ah, você é obeso por causa do teu hábito alimentar. Atrelado a isso, o hábito de não fazer atividade física. Culpa o indivíduo. Isso, para mim, são teses completamente equivocadas. Por quê? Porque ninguém decide sozinho o que vai comer. Ninguém decide sozinho se vai passar o dia inteiro sentado. Ninguém decide sozinho o que lhe é possível fazer ou não. Isso são determinações sociais. Então, meu querido, daí um pensamento médico, higienista, eugenista, racista, que a gente tem que identificar, porque ele aparece muitas vezes com palavras altamente sofisticadas, mas por trás tem essa raiz aí, que é a raiz que vai determinando com que os seres humanos acabam assumindo para si mesmo a culpa de tudo. Ah, eu sou um fracasso, a culpa é minha. Ah, eu não tenho emprego, a culpa é minha. Ah, eu sou gorda, a culpa é minha. Ah, eu não tenho agilidade, a culpa é minha. E isso está na lógica do capital, tem que culpabilizar o sujeito, e não o coletivo, e não a política pública. Então, eu procuro explicar assim, estou indo na raiz, e vou pegar os fascistas da educação física, que está assim, ó, assim, os machistas. Olha o que aconteceu com a menina que gritou fora Bolsonaro. Por que os homens podem ir fazer sinal de 17 e não acontece nada? Nós, mulheres, quando abrimos a boca, somos punidas? Isso é absurdo. Mas aonde se ensina isso? Nas aulas de educação física. Também. Professor Celi, maravilha, porque a sua fala agora me remete a um trabalho da professora Maria Aparecida Moisés, que é uma pediatra da Unicamp, talvez a professora conheça, que eu tive a oportunidade de participar no meu doutorado com alguns encontros com esta maravilhosa professora. A sua crítica, ela também o faz quando a escola resolve, da mesma forma que a professora colocou, culpabilizar a criança do ponto de vista médico, porque ela não vai bem na escola, né? Porque ela não sabe fazer movimentos. E ela questiona fortemente, como a senhora o fez agora, que nós olhamos para a criança sem olhar para a história de vida, para a qualidade que essa pessoa tem de lar, de mundo, de vida, e nós abandonamos essa criança. Nós estamos vendo, infelizmente, eu vou citar também aqui a professora Zenaide Galvão, que me deu uma bronca recentemente, quando no meu entusiasmo de criticar o processo, como a senhora coloca muito bem, da dominação da educação física escolar de maneira equivocada, ela falou, professor, há movimentos muito bons, há professores superando isso. A senhora também acredita que essa superação já está ocorrendo? Meu querido,
em última instância, a classe social vai te determinando. A classe social. Então, dentro das classes sociais, nós vamos vendo as conformações. Se tu pegar agora a classe social rica e como ela se comportou durante a pandemia, o que ela acessou, como é que ela negociou, como é que ela se apropriou de recurso público, como é que a classe dominante agora está privatizando a educação física, o esporte, como é que eles estão ganhando dinheiro. Você já tem pesquisas mostrando isso. A situação da classe burguesa durante a pandemia, no campo da educação, estão lá, tem nome, tem endereço, tem CPF, tem situação, tudo. Agora nós estamos perguntando, e a classe trabalhadora? Então, você vai ter a situação da classe trabalhadora. Dentro da situação da classe trabalhadora, tu vai ter os organismos de classe. Dentro dos organismos de classe, você vai ter a luta contra isso que desumaniza, contra isso que está destruindo a humanidade, contra isso que, de imediato, significa negar a aula de educação física, ou quando tem aula de educação física, essa aula restrita, que não possibilita efetivamente o desenvolvimento humano. Então, tem seres humanos, profissionais, professores fantásticos. Por isso, Daniel, eu sempre me dirijo quando eu tenho que dar uma resposta para a organização da classe. É onde eu encontro meus colegas organizados. Eu encontro eles dentro da CNTE, eu encontro eles dentro do partido, eu encontro eles dentro do sindicato, eu encontro eles nos movimentos de luta social. Tu está vendo aquela bandeira lá no fundo? Uhum. Perfeito. Essa bandeira, no fundo, tem uma razão de ser. Ela não está ali a esmo. Que mês nós estamos? Novembro. Que mês nós estamos? Novembro. Mês de novembro. O que é o mês de novembro? O que significa o mês de novembro? O mês de novembro é um mês de referência da consciência negra. Eu não passo um dia, nem um dia, sem não fazer menção que esse país passou quase 350 anos sob regime escravocrata. E até hoje os escravocratas estão aí com outra roupagem, outra linguagem, mas está aí o racismo estrutural. Então, aonde que eu vou encontrar os meus colegas professores defendendo que nós temos que ensinar a educação física na escola, levando em conta o conhecimento acumulado pela humanidade nos 6 continentes. Quais são os 6 continentes? O africano, o asiático, o europeu, o americano e a Antártica e a Oceania. Então, olha o que nós negamos para as nossas crianças só quando a gente nega a raiz africana do conhecimento. Está vendo? O que nós negamos de conhecimento no campo das lutas, da ginástica, das danças, etc, etc. Então, eu defendo isso, cara. Eu defendo isso. Eu defendo que nós, professores de educação física, temos que nos juntar, temos que nos unir, temos que nos reconhecer, temos que fortalecer os nossos instrumentos de luta, porque senão a gente não vai fazer face a isso que você colocou inteligentemente, Daniel. Você questionou uma base, um fundamento, uma teoria. Você valorizou um campo por dentro da escola. Você está defendendo a escola. Então, como é que nós vamos fazer isso? Daí, por fim, você me perguntou, tem pessoas que estão lutando contra isso que está destruindo a humanidade, destruindo a educação física, destruindo a escola? E aí eu estou te respondendo. Na minha luta de classes, eu identifico, eu reconheço, eu encontro. E aí, do alto dos meus 70 anos, eu sempre estou em busca. Por isso eu aceitei vir aqui dialogar com você, Daniel. Eu aceitei vir aqui
registrar na história. Por quê? Porque eu quero cada vez mais fortalecer os meus organismos de luta de classe, porque é assim que a gente vai fazer face aos desafios do momento histórico que nós estamos vivendo. Se não é a solidariedade de classe, como é que nós vamos dar conta agora desse número de professores desempregados, professores de educação física? Se não é a solidariedade de classe, como é que a gente vai derrubar a emenda constitucional 95, que não vai ter mais concurso público? Não vai ter. Nós vamos ficar com um contingente de professores desempregados, porque não vão poder trabalhar na escola, não vão poder trabalhar no sistema de saúde, não vão poder trabalhar com políticas públicas, não vão poder trabalhar, enfim, onde há investimento público. Então, nós temos que ser solidários, nós vamos ter que lutar juntos para derrubar o que hoje está destruindo a nossa vida. Então, é isso, meu querido. Você viu hoje, Daniel, a manchete? A manchete é essa. Eu tenho dificuldade até de encontrar uma designação para o Paulo Guedes, para esse Poçipiranga. Ele simplesmente disse que para manter o auxílio emergencial, ele vai ter que reduzir o salário dos servidores públicos. Agora eu te pergunto, ele vai dos militares lá em cima, dos juízes lá em cima, dos caras do executivo lá em cima, que é o núcleo duro que mantém esse poder, que é a espinha dorsal do capitalismo? Não, ele vai pegar nós e vai diminuir o salário. E daí vai iludir os pobres, dizendo, a gente está dando um auxílio emergencial para vocês, está aqui. Quem está morrendo de fome, vendo os filhos morrer de fome, não vai conseguir ver que ele está manipulando e destruindo aquilo que é importantíssimo para os seres humanos, que são as políticas públicas. Está vendo? Nossa, é muita luta. É muita luta por vir e a ser vencida, com certeza. Professora Celi, a gente tem um limite de tempo e nós estamos chegando muito próximo a ele. Que mensagem a senhora daria para um jovem que tome a decisão de caminhar pela docência? E, quem sabe, a docência em educação física. Que recado a senhora daria para a gente concluir esse maravilhoso momento que a senhora nos deu? 3 palavras-chave. 3. Estudar, 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 estudar. A segunda, lutar, 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 lutar. A terceira, a solidariedade. Isto são elementos fundamentais na formação de um ser humano para trabalhar na educação física. Tem que estudar, 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 estudar. Tem que lutar, 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 lutar. E tem que ser solidário para construir um outro projeto histórico, um projeto histórico socialista. Nós temos que superar essa fase pré-histórica do individualismo, do egoísmo, da meritocracia, do mais alto, mais forte, mais veloz. O que importa sou eu, o resto que se dane. Em primeiro lugar é meu, o resto que se dane. Eu quero minha medalha, eu quero meu troféu. Não podemos mais sustentar isso. Por isso, a minha mensagem à juventude. E essa mensagem não é uma mensagem que sai da minha boca só. Essa mensagem, o Lenin transmitiu para os jovens nos congressos com a juventude. O Che Guevara falou isso para os jovens revolucionários de uma Cuba que não é o quintal e o prostíbulo de norte-americanos, como eles queriam que fosse. Olha, como eles querem fazer da gente agora o quintal e o prostíbulo dos imperialistas. E nós precisamos dizer não. E para dizer não, a gente vai fazendo opções na vida. Você é professor. E você, professor, e para ser professor, tem que estudar, 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 lutar, 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 ser solidário e construir outros projetos históricos. Vou fazer isso como? Vou fazer nos espaços formativos. Aonde estão os espaços formativos? Estão dentro da escola, estão no sistema de saúde,
estão no sistema de políticas públicas, estão dentro das empresas, estão nos movimentos sociais, estão nas academias, em todos os lugares. Por isso, eu sou terminantemente contra dividir a formação. Sou contra dividir a formação. Isso é coisa de quem quer botar trabalhador contra trabalhador e quer explorar o trabalho humano. Então, sigam o caminho de serem bons professores, façam o trabalho pedagógico em todos os campos, Às vezes eles se retraem, como agora, os campos estão se retraindo, mas às vezes eles também podem se expandir. Com a perspectiva socialista, os campos vão se expandir, porque acessar a cultura corporal vai ser direito de todos e dever do Estado. Do Estado que vai estar a serviço de quem? De todos, e não da elite dominante. E aí a história vai ser outra. E daí, a nossa cultura corporal, que é o nosso objeto, vai se desenvolver magnificamente. Então, é isso, meu querido. A minha mensagem é essa. Estudem, lutem, sejam solidários. Daniel. Puxa, que maravilha, professora. Nós agradecemos muito e, com certeza, ainda voltarei a te perturbar mais para frente, porque não se esgota aqui a sua fala. E não se esgota no que disse, para todos aqueles que terão a felicidade de poder te ver e ouvir nesta breve apresentação. Muito obrigado pelo seu carinho conosco e com a ideia. À vontade para a sua fala. Eu só queria te pedir uma coisa. Sim. O meu currículo vitae mudou completamente. Mudou completamente. Eu tinha que dar conta de ter uma produtividade para me manter no programa de pós-graduação para poder orientar mestres e doutores, e fiz isso. Eu sou bolsista de produtividade do CNPq. Só que eu comecei a registrar outras coisas. E hoje eu sou conselheira de uma escola chamada Luísa Maim. Quando eu falo Luísa Maim, poucos sabem quem foi Luísa Maim. Hoje eu trabalho com Silvia Almeida, voluntariamente, numa instituição chamada Luiz Gama. Quem é que sabe quem foi Luiz Gama? Eu também me dedico, dentro dos meus grandes limites, com a Escola Nacional Florestan Fernandes. Quem é que sabe que a Escola Nacional Florestan Fernandes forma os revolucionários da América Latina? Então, eu quero registrar no currículo, mesmo que não conte para a CAPES, o que aconteceu aqui, Daniel. Eu quero uma declaração. Sem dúvida. E essa declaração vai para o meu currículo vitae, porque é isso que me importa hoje. É isso que conta hoje. Porque nós estamos lutando pela vida. Nós estamos lutando para que todos, todas, independente de opções sexuais, religiosas, políticas, partidárias, etc., tenham direito a uma vida digna num planeta preservado. Então, eu quero registrar isso. Eu quero registrar isso porque é isso que me importa hoje. Hoje valeu viver hoje. Professora Celice, está me ouvindo? Por favor, repete o final da sua fala, pois alguma coisa aconteceu com o seu computador. Está me ouvindo? Agora sim, perfeito. Então, para mim, o que está me dando razão de existir é isso que eu estou fazendo com você. Hoje de noite eu vou chegar, meus filhos vão perguntar, por que valeu a pena viver hoje, mãe? Você foi condenada à morte por Bolsonaro. Bolsonaro disse, sim, e daí que os velhos morram? Sim, e daí que não vai ter vacina? Ele está me condenando à morte. Então, cada dia é uma batalha. E cada dia tem que ter um sentido a vida da gente. E dentro da luta mais geral, que não é só minha, tem um pedacinho que eu posso fazer. Então, vai chegar de noite, qual foi o pedacinho que a senhora fez hoje, dona Celi? Eu falei com o Daniel. Ele fez um registro histórico. Daqui 100 anos, alguém vai ver o que esse homem fez. Vai perguntar para ele, o que tu fez no meio de uma pandemia, de um governo genocida? E ele vai dizer, olha, eu fiz isso, eu entrevistei um monte de gente, eu acumulei um conhecimento, eu coloquei isso à disposição dos cientistas, etc, etc. Então, eu quero que isso conste no meu relatório de vida.
e no meu currículo vitae. Muito obrigado, um grandíssimo abraço à distância. E olha, esse sorriso que você acaba de pôr me deixará muito feliz por muito tempo, professora. Um grande abraço. Infelizmente temos que encerrar, mas fantástico. Muito obrigado. Eu vou sair. Ok, muito obrigado.